Quando olhamos para o céu noturno em direção à constelação de Caranguejo, a cerca de 40 anos-luz de distância da Terra, encontramos um sistema estelar binário que abriga um dos segredos mais valiosos e hostis do cosmos. Ali, orbitando perigosamente perto da sua estrela hospedeira, a 55 Cancri A, existe um mundo que desafia a nossa compreensão de geologia e riqueza. Descoberto em 2004, este exoplaneta, designado oficialmente como 55 Cancri E, ou Janssen, é classificado pelos astrônomos como uma super-terra. Com um raio 2 vezes maior que o do nosso planeta e uma massa 8 vezes superior, ele é um gigante rochoso. No entanto, a sua composição química conta uma história completamente diferente da nossa. Enquanto a Terra é um planeta dominado por silicatos e oxigênio, Janssen nasceu numa nuvem primordial excessivamente rica em carbono. Esta diferença fundamental na sua receita de formação levou os cientistas a formular uma hipótese fascinante em 2010. Devido às pressões gravitacionais colossais e às temperaturas extremas a que o planeta está sujeito, acredita-se que o carbono no seu interior não existe na forma de rochas comuns ou carvão. Em vez disso, o manto do planeta seria composto em grande parte por diamante cristalino puro. Imagine placas tectônicas, cordilheiras e continentes inteiros formados não por granito cinzento, mas pela substância natural mais dura conhecida pelo homem. Os modelos sugerem que pelo menos 1/3 da massa total do planeta pode ser diamante. O núcleo, submetido a uma pressão inimaginável, poderia ser um único e gigantesco cristal, oculto sob uma crosta de grafite escura e cintilante. A existência de um planeta de diamante leva inevitavelmente a uma pergunta humana muito específica: quanto é que isso vale? A revista Forbes, numa tentativa de quantificar o inestimável, calculou o valor teórico de 55 Cancri E, baseando-se no preço de mercado do diamante bruto. O número resultante é algo que escapa à compreensão humana: 26,9 nonilhões de dólares. Para visualizar, isso é o número 26, seguido de 30 zeros. É um valor tão absurdamente astronômico que, se pudéssemos extrair apenas 0,1% deste planeta e trazê-lo para a Terra, a economia global não ficaria rica, ela entraria em colapso total. O conceito de valor deixaria de existir e os diamantes passariam a ser mais baratos e abundantes do que o cascalho das estradas. Janssen é um tesouro que vale mais do que tudo o que a humanidade já produziu em toda a sua história, flutuando silenciosamente no vácuo. Mas não se deixe enganar pelo brilho sedutor desta joia cósmica. Visitar 55 Cancri E seria uma sentença de morte instantânea e horrível. O planeta orbita tão perto da sua estrela, 60 vezes mais perto do que a Terra está do Sol, que completa um ano inteiro em apenas 18 horas. Esta proximidade brutal resultou num fenômeno conhecido como bloqueio de maré. Tal como a Lua mostra sempre a mesma face para a Terra, Janssen mostra sempre a mesma face para o seu Sol escaldante. O hemisfério diurno é um inferno perpétuo, com temperaturas que ultrapassam os 2.400 graus Celsius, suficientes para derreter metal e liquefazer rocha. O hemisfério noturno, mergulhado numa escuridão eterna, é ligeiramente mais frio, mas ainda assim mortal. Recentemente, o telescópio espacial James Webb apontou seus espelhos dourados para este mundo e revelou detalhes ainda mais complexos. Os dados sugerem que o planeta possui uma atmosfera espessa e volátil, possivelmente composta por dióxido de carbono ou monóxido de carbono, borbulhando a partir de oceanos de lava que cobrem a superfície. Existem teorias de que a atmosfera pode conter gases exóticos como cianeto de hidrogênio, tornando o ar não apenas quente, mas quimicamente venenoso. Alguns cientistas especulam até que, sob certas condições de pressão, o planeta poderia estar coberto por um fluido supercrítico, um estado da matéria, onde a atmosfera e o oceano se fundem numa sopa densa e terrível. 55 Cancri E permanece como um dos paradoxos mais belos do universo conhecido. É simultaneamente o objeto mais valioso que já encontramos, e um dos lugares mais infernais para se estar. É um lembrete humilde de que o universo não foi feito à medida humana. As riquezas que ele contém estão protegidas por barreiras de fogo, gravidade e distância, que talvez nunca consigamos ultrapassar. Olhar para Janssen é olhar para a derradeira fruta proibida, um diamante do tamanho de um mundo, a arder eternamente na escuridão, inalcançável e indestrutível. O cérebro humano é a estrutura mais complexa do universo conhecido, uma rede biológica de bilhões de conexões que define quem somos, o que sentimos
e o que somos capazes de criar. Para a maioria de nós, o funcionamento desta máquina é equilibrado. Aprendemos a falar, a andar e a interagir socialmente, mas temos limites claros na memória e no cálculo. No entanto, existe uma condição rara e extraordinária que desafia todas as regras da neurologia. Chama-se Síndrome de Savant, ou Síndrome do Sábio. Ela ocorre quando indivíduos com deficiências mentais significativas, muitas vezes ligadas ao espectro do autismo ou a danos cerebrais, demonstram ilhas de genialidade tão profundas e inexplicáveis que parecem superpoderes. Não estamos a falar de talento ou prática. Estamos a falar de habilidades que a mente humana normal simplesmente não consegue processar. O caso mais famoso que trouxe esta condição para a luz do dia foi o de Kim Peek, o homem que inspirou o filme Rain Man. Kim nasceu com graves danos no cerebelo e sem o corpo caloso, a estrutura que conecta os dois hemisférios do cérebro. Ele não conseguia abotoar a própria camisa e tinha dificuldades motoras severas. Mas a sua memória era algo de outro mundo. Kim leu e memorizou cerca de 12.000 livros durante a sua vida. Ele conseguia ler 2 páginas ao mesmo tempo, uma com o olho esquerdo e outra com o direito, em apenas 8 segundos, retendo 98% da informação para sempre. Ele era uma enciclopédia viva, capaz de dizer o dia da semana de qualquer data na história em milésimos de segundo. Kim não calculava. Ele simplesmente via a resposta, como se o seu cérebro tivesse acesso direto a um banco de dados universal. Outro exemplo que deixa a ciência perplexa é o de Stephen Wiltshire, um artista britânico apelidado de A Câmara Humana. Diagnosticado com autismo na infância, Stephen não falou as suas primeiras palavras até aos 5 anos. Mas a sua mente visual operava numa frequência diferente. Após um único voo de helicóptero de 20 minutos sobre a cidade de Nova York, ele desenhou um panorama de 5 metros de comprimento da cidade, incluindo cada arranha-céus, cada janela e cada detalhe arquitetônico, com uma precisão milimétrica. Ele não estava a copiar uma fotografia, ele estava a imprimir uma memória visual perfeita que tinha ficado gravada no seu cérebro para sempre. Para um savant, o filtro que o cérebro normal usa para ignorar detalhes irrelevantes simplesmente não existe. Eles veem tudo, mas talvez o aspecto mais perturbador e fascinante seja a síndrome de Savant adquirida. Existem registros de pessoas que eram perfeitamente típicas até sofrerem um trauma físico grave, na cabeça menos uma queda, uma pancada num acidente ou até um raio. Ao acordarem, descobriram que agora possuíam habilidades matemáticas complexas, talentos musicais ou artísticos que nunca tinham aprendido. Jason Paget, um vendedor de móveis que nunca se interessou por matemática, tornou-se um gênio da geometria fractal após ser brutalmente agredido num bar. O seu cérebro, na tentativa de se curar, reconfigurou-se e desbloqueou uma nova forma de ver a realidade. Isto levanta uma hipótese revolucionária. Será que o gênio não é algo que se adquire, mas algo que já está lá dentro? Alguns neurocientistas, como o Dr. Daral Trefert, sugeriram que todos nós temos este potencial savant adormecido dentro de nós. O nosso cérebro normal gasta uma quantidade enorme de energia a inibir estas funções, filtrando a realidade para nos permitir focar na sobrevivência diária e na interação social. No Savants, esse filtro está quebrado ou desativado, permitindo que a matéria bruta da inteligência flua sem restrições. A síndrome de Savant obriga-nos a redefinir o que significa ser inteligente e o que significa ser humano. Ela mostra-nos que as limitações que sentimos todos os dias podem ser artificiais, impostas pela própria arquitetura do nosso cérebro para nos manter sãos. Estes indivíduos extraordinários vivem na fronteira entre a deficiência e a supercapacidade, caminhando num mundo onde a música tem cor, os números têm textura e a memória é um vídeo que nunca para de gravar. Eles são a prova viva de que ainda não fazemos a menor ideia do verdadeiro poder que carregamos dentro da nossa própria cabeça. No dia 26 de dezembro de 1900, o navio de abastecimento Hesperus Proximus VI das Ilhas Flannan
um arquipélago remoto e inóspito ao largo da costa oeste da Escócia. A missão era rotineira: levar mantimentos e realizar a troca de turno dos faroleiros que guardavam o farol de Alenmore. No entanto, à medida que o navio cortava a névoa espessa, o capitão Harvey notou algo profundamente errado. A luz do farol, que deveria ser um guia constante e inabalável para os marinheiros, estava apagada. Não havia bandeira hasteada no mastro de sinalização e, pior ainda, ninguém apareceu na doca para receber o navio. O silêncio que envolvia a ilha não era apenas a ausência de som. Era uma presença pesada, como se a própria rocha estivesse a prender a respiração. Joseph Moore, o faroleiro substituto que estava a bordo do Hesperus, foi o primeiro a desembarcar. Ele subiu os 160 degraus íngremes até o complexo do farol, com o coração a bater descompassado. O que ele encontrou lá dentro congelou-lhe o sangue. O portão de entrada e a porta principal estavam trancados, o que era o procedimento padrão, mas lá dentro, a cena era de uma interrupção súbita e inexplicável. Na cozinha, a lareira estava fria, com cinzas mortas há dias. O relógio na parede tinha parado, mas o detalhe que mais perturbou Moore foi a mesa. Pratos de carne, batatas e picles estavam servidos, prontos para serem comidos, mas intocados. Uma cadeira estava caída no chão, como se alguém se tivesse levantado com uma pressa violenta e desesperada. Os 3 guardas experientes, James Duckett, Thomas Marshall e Donald MacArthur, tinham simplesmente desaparecido da face da terra. Uma busca exaustiva na ilha revelou pistas que apenas aprofundaram o mistério. No vestiário, Moore encontrou os impermeáveis e as botas de Duckett e Marshall em falta, sugerindo que tinham saído para enfrentar o mau tempo. Mas o impermeável de Donald MacArthur ainda estava no gancho. MacArthur era um marinheiro veterano. Ele jamais sairia para uma tempestade sem o seu equipamento de proteção, a menos que algo catastrófico e imediato o tivesse obrigado a correr para a morte em mangas de camisa. O que poderia ter feito 3 homens, conhecidos pela sua disciplina férrea, abandonarem o posto e a segurança do farol ao mesmo tempo, deixando a porta trancada e a comida na mesa. O mistério tornou-se ainda mais denso quando o diário de bordo foi encontrado. As últimas entradas, escritas por Thomas Marshall, descreviam uma tempestade de ferocidade nunca vista. Ele escreveu que os ventos eram aterradores e que os homens, apesar da sua experiência, estavam a rezar. Uma entrada notava que Duckett, normalmente estoico, estava muito quieto, e que MacArthur, um homem conhecido pela sua força bruta, estava a chorar. A última entrada, datada de 15 de dezembro, o dia em que o relógio parou, dizia apenas: "A tempestade acabou. Mar calmo. Deus está sobre tudo." Os registros meteorológicos de navios próximos e da costa escocesa confirmam que, entre 12 e 15 de dezembro, o tempo na região estava calmo. Não houve tempestade. O que aconteceu realmente em Alenmore? As teorias variam do sobrenatural ao científico. Alguns sugerem que a tempestade descrita no diário não era física, mas mental, uma loucura induzida pelo isolamento e pelo mercúrio usado na manutenção da luz. Outros falam de monstros marinhos ou intervenção de espiões estrangeiros. No entanto, a explicação mais plausível, embora aterrorizante, reside na geografia da ilha. No lado oeste, a mais de 30 metros acima do nível do mar, foram encontrados danos colossais, caixas de mantimentos despedaçadas e grades de ferro retorcidas como arame. Os investigadores modernos acreditam que uma onda gigante ou rogue wave, uma parede de água imprevisível e colossal, pode ter varrido a ilha. A teoria é que Duckett e Marshall desceram para segurar o equipamento durante uma tempestade súbita. E MacArthur, vendo a onda gigante aproximar-se do farol, correu para os avisar, sem tempo para vestir o casaco. Num segundo, o oceano engoliu-os, deixando para trás apenas o silêncio e um farol vazio. Hoje, o farol é automatizado, mas os marinheiros que passam por Alenmore ainda dizem sentir um calafrio, jurando ver 3 figuras a observar do topo da torre, à espera de um alívio que nunca chegará. Em 1938, o mundo estava à beira da guerra, mas na cave poeirenta do Museu Nacional do Iraque, o arqueólogo alemão Wilhelm K. Nigg estava prestes a fazer uma descoberta que abalaria os alicerces da história da tecnologia. Enquanto catalogava achados de uma escavação em Rujut Rabu, perto de Bagdad, K. Nigg deparou-se com uma pequena caixa de madeira esquecida, contendo objetos descritos vagamente como vasos rituais. O que ele retirou de lá não parecia religioso nem decorativo. Era um pote de argila amarela com cerca de 14 centímetros de altura, datado do período Parta ou Sassânida, algures entre 250 A, código, e 224 D. Código à primeira vista,
parecia lixo arqueológico. Mas quando Nig olhou para o interior, o seu coração parou. Aquele pote não era um recipiente para água ou sementes. Era uma máquina. A anatomia do objeto era inegavelmente precisa. Dentro do pote de barro havia um cilindro feito de uma folha de cobre enrolada. Dentro desse cilindro de cobre, suspenso por um selo de asfalto ou betume para que nunca tocasse nas paredes metálicas, estava uma vareta de ferro corroída. Qualquer pessoa com conhecimentos básicos de física reconhece imediatamente esta configuração. Não é um arranjo aleatório, é a definição exata de uma célula galvânica. Se enchermos aquele pote com um líquido ácido menos como vinagre, sumo de limão ou vinho, substâncias abundantes, na época, menos ocorre uma reação química entre o cobre e o ferro, que liberta eletrões. Wilhelm Nig percebeu imediatamente o que tinha nas mãos: uma bateria elétrica criada 2 milênios antes da invenção oficial da pilha. A comunidade científica reagiu com um ceticismo violento. Como poderiam povos antigos, que mal dominavam a metalurgia do ferro, ter conhecimentos de eletroquímica? No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, réplicas exatas da bateria de Bagdad foram construídas e testadas por engenheiros da General Electric. E, mais tarde, por programas de televisão como os Mighty Boosters. O resultado foi sempre o mesmo. Quando o eletrólito ácido era adicionado, o dispositivo ganhava vida. As réplicas produziram consistentemente entre 0,5 e 2 volts de eletricidade. Não é energia suficiente para acender uma lâmpada moderna ou ligar um motor, mas é uma corrente elétrica real, mensurável e inegável. A questão deixou de ser se funciona e passou a ser para que servia. A teoria mais aceite, embora controversa, é a da galvanoplastia. Os ourives da época eram conhecidos por cobrir objetos de prata com uma fina camada de ouro. Este processo, hoje feito industrialmente com eletricidade, era um mistério para os arqueólogos, que assumiam que os antigos usavam técnicas de amálgama de mercúrio extremamente tóxicas. Mas se ligassem várias destas baterias em série, poderiam ter criado uma corrente suficiente para transferir átomos de ouro de uma solução para a superfície de uma estátua ou joia. Se isto for verdade, significa que oficinas em Bagdad estavam a usar tecnologia elétrica industrial enquanto Roma ainda lutava com espadas e escudos. Existe, no entanto, uma hipótese mais sombria e mística. E se a eletricidade não fosse usada para a indústria, mas para a teologia, na Grécia e no Egito antigos? O peixe elétrico e a raia eram conhecidos pelo seu poder de adormecer membros ou curar a dor, uma forma primitiva de eletroestimulação. Talvez os sacerdotes da Mesopotâmia tivessem descoberto como replicar esse poder divino. Imagine entrar num templo escuro e tocar numa estátua de metal conectada a uma bateria escondida. O choque repentino e mágico seria interpretado como a presença viva de um Deus. A bateria poderia ser a ferramenta definitiva de manipulação religiosa, um milagre tecnológico usado para controlar as massas através do medo e do espanto. Os céticos argumentam que a bateria de Bagdad pode ser apenas um recipiente glorificado para guardar pergaminhos sagrados, e que a reação elétrica é uma coincidência acidental dos materiais usados, mas a precisão do isolamento de asfalto sugere intenção. O desaparecimento desta tecnologia é o verdadeiro mistério. Por que razão a eletricidade foi esquecida por 1800 anos? Será que foi um segredo guardado tão ciosamente por uma guilda de artesãos ou sacerdotes que, quando eles morreram, o conhecimento morreu com eles? A bateria de Bagdad permanece como um monumento à fragilidade do conhecimento humano, menos a prova de que podemos descobrir o futuro e, tragicamente, esquecê-lo logo a seguir. Quando pensamos em zombies, imaginamos filmes de Hollywood, mortos-vivos a caminhar pelas ruas em busca de cérebros humanos. Mas nas florestas tropicais da Tailândia, Brasil e África, o apocalipse zombie acontece todos os dias, há milhões de anos. A vítima não é um humano, mas uma formiga da espécie Camponotus lenard. O assassino é um organismo silencioso e calculista, o fungo Ophiocordyceps unilateralis. A natureza deste predador é tão grotesca
que desafia a imaginação. Ele não quer apenas matar a presa. Ele quer usá-la como um veículo, sequestrando o seu corpo e a sua mente para garantir a sua própria reprodução. O processo começa de forma invisível. Um esporo microscópico cai sobre a carapaça da formiga. Usando enzimas poderosas, ele perfura o exoesqueleto duro e entra na corrente sanguínea do inseto. A partir desse momento, a formiga já está morta. Paris é mundialmente conhecida como a Cidade Luz, um farol de arte, moda e romance. Mas poucos turistas que passeiam pelos Campos Elíseos ou tiram fotografias na Torre Eiffel imaginam o que existe sob os seus pés. A cerca de 20 metros de profundidade, espalha-se um universo paralelo, escuro e silencioso, que é o exato oposto da vida vibrante da superfície. Trata-se das Catacumbas de Paris, um ossário subterrâneo gigantesco que abriga os restos mortais de mais de 6 milhões de parisienses. É uma necrópole invisível, maior do que a população de muitas capitais europeias, onde as paredes não são feitas de tijolo ou pedra, mas de fêmures empilhados e crânios que olham para o vazio eterno. A história deste lugar macabro começa no final do século XVIII, com uma crise de saúde pública digna de um filme de terror. Os cemitérios de Paris, especialmente o famoso Cimetière des Innocents, estavam tão superlotados que o solo já não conseguia decompor os corpos. O nível do chão tinha subido mais de 2 metros, apenas com a acumulação de cadáveres em decomposição. O cheiro era insuportável. O leite azedava em minutos nas casas vizinhas e a água dos poços estava contaminada com suco de cadáver. O ponto de ruptura aconteceu em 1780, quando uma parede da cave de um restaurante vizinho cedeu sob a pressão da terra do cemitério, despejando centenas de corpos podres para dentro da adega onde os clientes jantavam. As autoridades perceberam que tinham de agir. A solução encontrada foi pragmática e sombria: esvaziar os cemitérios e mover os mortos para as antigas pedreiras de calcário, abandonadas que existiam debaixo da cidade, menos as mesmas pedreiras que tinham fornecido a pedra para construir a Notre Dame. A transferência começou em 1786 e durou décadas, todas as noites. Procissões de carroças cobertas com panos pretos atravessavam a cidade silenciosa, acompanhadas por padres a entoar cânticos fúnebres, carregando toneladas de ossos para serem despejados nos poços das minas. Foi uma operação industrial de morte, movendo gerações de padeiros, nobres, revolucionários e vítimas da peste para um único buraco comum. Inicialmente, os ossos eram apenas atirados em pilhas caóticas. Mas, no início do século XIX, o inspetor-geral das pedreiras, Ericard de Thury, teve uma visão artística perturbadora. Ele decidiu organizar o caos. Os ossos foram arrumados meticulosamente em paredes decorativas. Tíbias e fêmures formavam a estrutura, e crânios eram inseridos em padrões geométricos, cruzes e corações. Placas com citações filosóficas sobre a morte e a fragilidade da vida foram instaladas, transformando as minas num museu do macabro. À entrada foi colocada a inscrição que ainda hoje gela o sangue dos visitantes: Arrête, ceste ici l'empire da morte para. Aqui é o Império da Morte. Mas as catacumbas oficiais, o pequeno trecho de 1,5 quilômetro aberto aos turistas, são apenas a ponta do iceberg. A rede completa de túneis estende-se por mais de 300 quilômetros, um labirinto tridimensional e proibido que a polícia raramente ousa patrulhar. É o domínio dos catafiles, exploradores urbanos ilegais que mapeiam os túneis secretos, mas nem todos os que descem conseguem voltar. A história mais famosa é a de Philibert Aspairt, o porteiro do Hospital Val-de-Grâce, que entrou nas catacumbas em 1793, supostamente à procura de licor escondido na adega do hospital. Ele perdeu-se na escuridão absoluta. O seu corpo só foi encontrado 11 anos depois, identificado apenas pelas chaves do hospital que ainda segurava na mão esquelética. Ele foi enterrado no local exato onde morreu, tornando-se um residente permanente do labirinto. As catacumbas de Paris são um lembrete físico de que a nossa civilização moderna é construída, literalmente,
sobre os ossos dos nossos antepassados. Elas desafiam a nossa noção de individualidade. Ali embaixo, não há ricos nem pobres, não há reis nem camponeses. Há apenas cálcio e silêncio, enquanto a cidade lá em cima corre, ama e grita. 6 milhões de testemunhas mudas esperam na escuridão, sustentando o peso do mundo dos vivos sobre as suas cabeças vazias. Durante a Segunda Guerra Mundial, as batalhas não foram travadas apenas com tanques, aviões e submarinos nos oceanos gelados do Atlântico. Houve uma guerra silenciosa e invisível, travada em salas fechadas cheias de fumo, onde a arma não era a pólvora, mas a lógica pura. No centro deste conflito estava um dispositivo que parecia uma máquina de escrever comum guardada numa caixa de madeira polida. Os nazis chamavam-lhe Enigma. Para o alto comando alemão, a Enigma era a garantia absoluta de invencibilidade. Eles acreditavam que as suas mensagens eram matematicamente inquebráveis, protegidas por uma complexidade tão vasta que nem todos os humanos do planeta, trabalhando juntos por 1000 anos, conseguiriam decifrar uma única frase. E, teoricamente, eles tinham razão. A genialidade diabólica da Enigma residia nos seus rotores. Cada vez que um operador pressionava uma letra no teclado, 3 ou 4 discos mecânicos dentro da máquina giravam, alterando o caminho elétrico do sinal. Se pressionasse a letra A uma vez, ela poderia acender-se como G. Se pressionasse novamente logo a seguir, ela acenderia como P. A configuração mudava a cada toque. Para tornar tudo ainda mais impossível, os alemães alteravam a posição inicial dos rotores e os cabos de conexão todos os dias à meia-noite. O número total de combinações possíveis para configurar a máquina era de 159 quintilhões. Para um ser humano tentar testar cada combinação, uma por uma, seria necessário mais tempo do que a idade atual do universo. Era o segredo perfeito. No entanto, a arrogância é sempre o ponto fraco de qualquer sistema perfeito. Muito antes de os britânicos entrarem em cena, matemáticos polacos, liderados pelo brilhante Marian Rejewski, já tinham percebido que a Enigma tinha padrões. Eles conseguiram reconstruir a fiação interna da máquina usando apenas matemática pura e interseções de rádio. Anos antes da guerra começar, quando a Polônia foi invadida em 1939, eles entregaram todo o seu trabalho aos serviços secretos britânicos. Foi este presente inestimável que permitiu a criação de Bletchley Park, uma mansão vitoriana secreta no interior de Inglaterra, onde se reuniram as mentes mais excêntricas e brilhantes da época, incluindo o pai da computação moderna, Alan Turing. Turing percebeu algo fundamental. Para lutar contra uma máquina, precisava de outra máquina. A mente humana era lenta demais para acompanhar a rotação dos rotores nazis. Eldesenhua Bomb, um computador eletromecânico primitivo, mas colossal, que conseguia simular o funcionamento de dezenas de máquinas Enigma simultaneamente. A Bomb não adivinhava o código. Ela eliminava logicamente as milhões de configurações impossíveis, deixando apenas as poucas plausíveis para os analistas humanos verificarem. Era uma corrida contra o tempo todos os dias. À meia-noite tudo mudava, e o trabalho tinha de recomeçar do zero. O som de fundo de Bletchley Park não era o de tiros, mas o tic-tac incessante dos relés das máquinas de Turing. O impacto desta quebra de código foi avassalador. De repente, os aliados sabiam onde os submarinos U-Boat estavam à espera. Sabiam quando os ataques aéreos iriam acontecer e sabiam as ordens diretas de Hitler, antes mesmo dos generais alemães as receberem no campo de batalha. Historiadores militares estimam que o trabalho feito em Bletchley Park encurtou a guerra em pelo menos 2 anos e salvou mais de 14 milhões de vidas. Mas este poder vinha com um peso moral terrível. O dilema de Coventry. Reza a lenda que Churchill sabia que a cidade de Coventry ia ser bombardeada, mas não podia evacuar a população ou reforçar as defesas, porque isso revelaria aos alemães que o cego tinha sido quebrado. Eles tiveram de deixar pessoas morrer para salvar o segredo que ganharia a guerra. A ironia final da máquina Enigma é que, ao tentarem criar um código que protegesse o fascismo, os nazis acabaram por forçar a humanidade a inventar a ferramenta que libertaria o conhecimento. As máquinas desenhadas por Turing para derrotar Enigma foram os avós diretos dos computadores que usamos hoje. Cada vez que você envia uma mensagem encriptada no seu telemóvel, está a usar uma herança direta daquela batalha intelectual. A Enigma foi destruída, mas a era digital nasceu das suas cinzas, provando que a curiosidade e a matemática são, e sempre serão, mais fortes do que qualquer segredo. Na
Na história da cultura pop, existem coincidências e existem padrões estatísticos perturbadores. O Clube dos 27 pertence firmemente à segunda categoria. A premissa é simples e aterradora. Uma quantidade desproporcional dos músicos mais talentosos e revolucionários do último século morreu exatamente com a idade de 27 anos. Não aos 26, não aos 28, mas precisamente aos 27, o que começou como um sussurro nos bastidores da indústria musical transformou-se numa lenda urbana global, sugerindo que existe um preço oculto a pagar pelo gênio absoluto. A fundação deste mito remonta às estradas poeirentas do Mississippi na década de 1930, com o bluesman Robert Johnson. A lenda diz que Johnson foi até uma encruzilhada à meia-noite e vendeu a sua alma ao diabo em troca da habilidade de tocar guitarra como ninguém jamais tinha tocado. Ele viveu rápido, mudou a música para sempre e morreu misteriosamente aos 27 anos, supostamente envenenado por um marido ciumento. Ele foi o primeiro membro, o porteiro do clube, mas foi entre 1969 e 1971 que o Clube dos 27 se cimentou na consciência coletiva como uma verdadeira maldição. Num espaço de apenas 2 anos, o mundo viu desaparecer 4 dos maiores ícones da contracultura, todos com a mesma idade fatídica. Brian Jones, o fundador original dos Rolling Stones, foi encontrado no fundo da sua piscina. Jimi Hendrix, o deus da guitarra elétrica, sufocou no próprio vômito após uma mistura letal de comprimidos e vinho. Janis Joplin, a voz mais crua e poderosa da sua geração, sucumbiu a uma overdose de heroína num quarto de hotel solitário. E Jim Morrison, o poeta xamânico dos The Doors, foi encontrado morto numa banheira em Paris, oficialmente devido à insuficiência cardíaca, mas envolto em rumores de drogas que persistem até hoje. A perda de tanto talento, concentrado num período tão curto e numa idade tão específica, deixou o mundo em choque. Parecia que o universo estava a fazer uma colheita seletiva. O fenômeno ficou adormecido durante 2 décadas, tratado como uma coincidência trágica da era hippie, até 1994. Foi então que Kurt Cobain, o líder dos Nirvana e a voz de uma geração angustiada, tirou a própria vida em Seattle. Ele tinha 27 anos. A sua mãe, Wendy O'Connor, disse numa entrevista, logo após a morte: "Agora, ele foi, e junto sei, aquele clube estúpido. Eu disse-lhe para não se juntar a esse clube estúpido." Foi esta frase, carregada de dor materna, que cimentou o termo Clube dos 27 na cultura moderna. De repente, a idade deixou de ser apenas um número e passou a ser um prazo de validade temido por artistas e fãs. Quando Amy Winehouse, com a sua voz de soul antiga e os seus demônios muito públicos, morreu de intoxicação alcoólica em 2011, também aos 27 anos, o mundo não ficou surpreendido, ficou resignado. A maldição tinha atacado novamente. Cientistas e estatísticos debruçaram-se sobre este mistério para tentar encontrar uma explicação racional. Um estudo publicado no British Medical Journal analisou a mortalidade de mais de 1.000 músicos famosos e chegou a uma conclusão fria. Estatisticamente, não existe um pico de mortes aos 27 anos. Músicos morrem em todas as idades, muitas vezes jovens, devido ao estilo de vida de alto risco, acesso ilimitado a drogas e a pressão esmagadora da fama. O clube, argumentam eles, é um exemplo clássico de viés de confirmação. Nós lembramos-nos dos que morreram aos 27 porque o número já tem um significado místico para nós e esquecemos os que morreram aos 26 ou 28. No entanto, a ciência não consegue explicar a aura quase sobrenatural que envolve estas figuras. Existe também uma teoria astrológica, frequentemente citada em círculos esotéricos, chamada retorno de Saturno. Segundo a astrologia, Saturno leva cerca de 29 anos e meio para completar uma órbita ao redor do Sol e voltar à posição que ocupava no momento do nascimento de uma pessoa. O período que antecede este retorno, começando por volta dos 27 anos, é visto como uma fase de crise existencial profunda, um teste cósmico de maturidade, onde as estruturas da vida são abaladas, para almas sensíveis e artísticas, já sobrecarregadas pelo peso da criação e do vício. Esta transição pode ser insuportável. Eles queimam antes de conseguirem atravessar o limiar para a idade adulta plena. Seja uma coincidência estatística
uma profecia autorrealizável ou uma influência cósmica. O Clube dos 27 permanece como um dos capítulos mais tristes e fascinantes da nossa cultura. Ele lembra-nos da fragilidade da arte. Estes músicos viveram com uma intensidade que o corpo humano talvez não tenha sido desenhado para suportar. Eles deram-nos tudo menos a sua dor, a sua alegria, a sua alma menos, e em troca, o tempo cobrou o preço mais alto. Como diz a famosa frase de Neil Young, citada na carta de despedida de Cobain, é melhor arder de uma vez do que espugar-se aos poucos. Para os membros deste clube, a chama foi ofuscante, mas o pavio era tragicamente curto. Era tarde de 5 de dezembro de 1872, no vasto e indiferente Oceano Atlântico, a cerca de 600 milhas da costa de Portugal. O capitão do navio Dei Gratia David Morehouse avistou uma silhueta familiar no horizonte. Era o bergantim americano Mary Celeste, um navio que ele conhecia bem e que deveria ter chegado a Gênova, na Itália, dias antes. Mas algo estava terrivelmente errado. As velas estavam rasgadas e mal posicionadas, e o navio movia-se de forma errática ao sabor das ondas como um animal ferido. Morehouse ordenou que a sua tripulação tentasse comunicar, mas não houve resposta. Apenas o som do vento a bater no cordame e o ranger da madeira. Preocupado, enviou um pequeno grupo de abordagem para investigar. O que eles encontraram a bordo entraria para a história como o arquétipo definitivo do navio fantasma. Ao pisarem no convés do Mary Celeste, os marinheiros foram recebidos por um silêncio sepulcral. Não havia ninguém ao leme. Não havia vigias. A tripulação de 7 homens, o capitão Benjamin Briggs, a sua esposa Sarah e a filha de 2 anos, Sofia, tinham desaparecido completamente. Mas o navio em si estava estranhamente intacto. Havia água no porão, cerca de 1 metro, mas nada que ameaçasse a flutuabilidade da embarcação. As bombas funcionavam perfeitamente. A carga menos 1.701 barris de álcool industrial denaturado parecia intocada. Na cabine do capitão, os pertences pessoais estavam nos seus lugares. Roupas secas e dobradas, brinquedos da criança no chão e até um frasco de óleo para a máquina de costura de Sarah, que não tinha caído apesar do balanço do mar. A última entrada no diário de bordo datava de 10 dias antes, 25 de novembro. O navio tinha navegado sozinho, como um espectro, por mais de 700 quilômetros. O mistério aprofundou-se com os detalhes que não estavam lá. O único barco solvividas do navio tinha desaparecido. A bússola estava partida e o sextante e o cronômetro do capitão. Ferramentas essenciais para a navegação não foram encontrados. Isto sugeria uma evacuação ordenada, não um pânico súbito. Mas por quê? Por que razão um capitão experiente como Briggs abandonaria um navio perfeitamente capaz de navegar em mar aberto para se arriscar num pequeno bote com a sua família? Não havia sinais de luta, nem sangue, nem danos de tempestade graves. A comida e a água a bordo eram suficientes para durar 6 meses. Era como se a tripulação tivesse decidido, num momento de loucura coletiva, saltar para o abismo. As teorias explodiram nos jornais da época e continuam a ser debatidas hoje. A hipótese de pirataria foi rapidamente descartada, menos os piratas teriam levado a carga valiosa e os pertences pessoais. Motim. A tripulação tinha um registro impecável e não havia sinais de violência. Um ataque de uma lula gigante ou monstros marinhos. Favorito da ficção vitoriana, mas sem base na realidade. Arthur Conan Doyle, e o criador de Sherlock Holmes, escreveu um conto sensacionalista sobre o caso, adicionando detalhes falsos como chávenas de chá ainda mornas na mesa, que se tornaram parte da lenda, mas nunca foram factos reais. A verdade, no entanto, pode estar escondida na própria carga. A teoria moderna mais plausível, defendida por historiadores marítimos, envolve os barris de álcool. 9 dos 1.701 barris foram encontrados vazios. Eram feitos de carvalho vermelho, uma madeira mais porosa, o que pode ter permitido que o álcool evaporasse e criasse vapores altamente inflamáveis no porão. Imagine o cenário. Numa tarde quente, uma pequena explosão de vapores ou simplesmente o cheiro intenso de gás faz o capitão Briggs acreditar que o navio está prestes a explodir. Ele ordena a evacuação imediata para o bote salva-vidas, mantendo-o preso ao navio por uma corda longa, à espera de ver se o Mary Celeste explode ou se os vapores se dissipam. Então, a tragédia acontece. Uma tempestade súbita, ou uma onda mais forte, quebra a corda que liga o bote ao navio. O Mary Celeste, com as suas velas ainda armadas, apanha o vento e afasta-se mais rápido do que o bote a remos consegue acompanhar. A família Briggs e a tripulação ficam para trás,
a ver a sua salvação desaparecer no horizonte, condenados a morrer de sede e exposição num pequeno barco no meio do Atlântico. Nunca foram encontrados. O navio foi recuperado, vendido e navegou por mais 12 anos. Mas a reputação de amaldiçoado perseguiu até o fim. Quando seu último dono o afundou propositadamente para cobrar o seguro, o Mary Celeste permanece como um monumento à fragilidade humana diante do mar. Uma casca de madeira vazia que sobreviveu, enquanto as vidas que ela carregava se tornaram espuma. Durante 4.000 milhões de anos, a evolução da vida na Terra foi governada por duas forças implacáveis: o acaso e a seleção natural. As mutações aconteciam aleatoriamente, erros de cópia no código genético que podiam ser fatais ou vantajosos, e apenas os mais aptos sobreviviam para passar essas mudanças à geração seguinte. Era um processo lento, cego e cruel. Mas, no início do século XXI, a humanidade tomou as rédeas desse processo. Descobrimos uma ferramenta biológica chamada CRISPR-Cas9, que atua como uma tesoura molecular de precisão cirúrgica. Com ela, os cientistas podem localizar uma sequência específica de ADN dentro de uma célula viva cortalar e colar uma nova sequência no seu lugar. Pela primeira vez na história do universo, uma espécie ganhou a capacidade de editar o seu próprio código-fonte. Deixamos de ser apenas leitores do livro da vida, tornamo-nos os seus autores. O potencial desta tecnologia para o bem é quase divino. Imagine um mundo onde doenças genéticas devastadoras, como a fibrose quística, a anemia falciforme ou a doença de Huntington, são simplesmente apagadas da existência antes mesmo de uma criança nascer. Poderíamos editar os mosquitos para que não transmitam malária, ou criar culturas agrícolas imunes às secas e pragas, acabando com a fome mundial. O CRISPR promete a cura para o cancro, a cegueira e até o envelhecimento. É a promessa de um paraíso biológico, onde o sofrimento físico se torna uma opção, não um destino. Mas como em qualquer mito grego onde os humanos tentam roubar o fogo aos deuses, o poder vem acompanhado de uma sombra perigosa. Em 2018, o pesadelo ético tornou-se realidade. O cientista chinês He Jiankui anunciou ao mundo que tinha criado os primeiros bebês CR e SPR, duas gêmeas, Lulu e Nana, cujos genes tinham sido editados ainda na fase embrionária para as tornar imunes ao vírus 5 e H. A comunidade científica global entrou em choque. He Jiankui tinha cruzado uma linha vermelha que todos concordaram não ultrapassar. A edição da linha germinativa, ao alterar o ADN de um embrião, essas mudanças não afetam apenas o indivíduo, mas serão passadas para todos os seus descendentes, para sempre. Ele não curou apenas duas meninas, ele alterou irreversivelmente a herança genética da espécie humana. O cientista foi preso, mas a caixa de Pandora tinha sido aberta. Se podemos editar genes para prevenir doenças, o que nos impede de editar para melhorar a estética ou a inteligência? Entramos aqui no território dos bebés projetados, Designer Babies. Num futuro não muito distante, pais ricos poderão visitar clínicas de fertilidade não apenas para garantir que o seu filho seja saudável, mas para escolher a cor dos olhos, a altura, a massa muscular e até o que o nascimento deixará de ser uma lotaria genética e passará a ser um produto de consumo. Isto cria um cenário distópico aterrorizante. A divisão da humanidade em duas castas biológicas distintas. De um lado, os genéricos, nascidos do amor e do acaso, vulneráveis a doenças e limitações. Do outro, os validados, seres humanos aperfeiçoados, artificialmente, mais inteligentes, mais fortes e mais bonitos. A desigualdade social, que hoje é baseada no dinheiro, passaria a ser gravada no próprio ADN. A ficção científica, como no filme Gattaca, avisou-nos sobre este futuro, onde a discriminação genética determina quem pode viajar para as estrelas e quem limpa o chão. Mas a realidade pode ser ainda mais complexa. Se um país começar a produzir supersoldados ou gênios científicos em massa, os outros países serão forçados a seguir o mesmo caminho para não ficarem para trás numa corrida armamentista evolutiva. Poderemos perder a diversidade genética que nos torna resilientes como espécie
criando uma monocultura humana perfeita, mas frágil. E o que acontece com a nossa empatia quando olhamos para a deficiência não como uma tragédia, mas como um erro de design que deveria ter sido corrigido? O CRSPR colocou-nos diante da maior questão filosófica da nossa existência. Temos a sabedoria necessária para usar este poder? A evolução demorou milhões de anos a esculpir-nos, com todos os nossos defeitos e qualidades. Ao tentarmos corrigir a natureza em décadas, corremos o risco de introduzir erros catastróficos que não compreendemos. Talvez a perfeição seja uma armadilha. Ao tentarmos criar o ser humano perfeito, podemos acabar por destruir a própria humanidade, transformando-nas em algo frio, eficiente e irreconhecível. A caneta está na nossa mão, mas a história que vamos escrever ainda está em branco.